Você vai assistir agora um discurso histórico do filho do fundador do Hamas, que discursou na ONU e falou abertamente sobre a doutrina que o Hamas tem, a doutrina que ele recebeu desde criança, que é eliminar Israel. Lógico que você vai assistir 100% em português, com o timbre da voz idêntica à voz original e a qualidade de áudio tá absurda dessa dublagem. Mas além disso, é a autoridade que esse cara aqui tem de falar do assunto. Ele fez parte do Hamas desde criança, nasceu dentro do Hamas, depois trabalhou para Israel durante 10 anos. Ele tem autoridade absurda para falar de Hamas, Israel, Palestina e tudo mais. E agora você vai assistir o discurso completo. Antes disso, lógico, como uma forma de você continuar assistindo esses debates com a qualidade absurda, você precisa retribuir aqui para sabermos, nossa equipe, saber que esse vídeo, esse formato tá dando certo. Como é que você faz isso? Simples, inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixa aqui o seu engajamento, que é um comentário, e o like nesse vídeo. Só que o algoritmo precisa saber que esse vídeo está sendo compartilhado. Então você pega esse vídeo, você encaminha no WhatsApp, você encaminha no Facebook, você compartilha esse vídeo com alguém. Isso é uma forma de você falar assim, opa, esse conteúdo aqui é bom. Milson, produz mais. Ou equipe de Milson, bora, produz mais conteúdo aí. Então assim você recebe mais e melhores conteúdos cada vez mais. Não esqueça também, óbvio, de apertar aquele botão. Na verdade, apertar não, né? Através desse botão aqui é um lembrete para você ir na descrição desse vídeo e nos seguir no Instagram, porque lá eu tô postando um conteúdo diário, 3, 4, 5 conteúdo diário de atualização da geopolítica, tá? Parei de falar, fica com o discurso aí. Um abraço! Boa tarde. Embaixador, obrigado por me receber e me dar este importante púlpito. Uma situação tão difícil. Vejo muita divisão e confusão, muito ódio, muita desinformação. E todo mundo fala em nome das crianças e em nome dos inocentes. Mas não tenho certeza sobre a verdadeira intenção deles. Mas hoje eu posso falar com a autoridade de uma criança palestina. Alguém que cresceu nessa cultura. O primeiro crime do Hamas contra as crianças nas sociedades palestinas não é armá-la ou incentivá-las a realizar ataques suicidas. É a doutrinação religiosa e ideológica pela qual eu tive que passar. Com uma intenção em mente: aniquilar o Estado de Israel. Este é o principal objetivo do Hamas. Nesta verdade, não há confusão. Falo como testemunha ocular sobre o Hamas e suas intenções. Meu pai é um dos fundadores do movimento Hamas. Eu estava quando o Hamas nasceu. Eu estava aqui antes do Hamas nascer. E como eu disse antes, estarei aqui depois que o Hamas estiver morto. Eu não sou parte da propaganda. Eu não trabalho para ninguém. Eu apenas me represento. E é com essa autoridade que falo. Então, não se engane e leve minhas palavras muito a sério. O Hamas está cometendo um crime contra esta geração e as próximas gerações que virão. Portanto, culpar Israel não vai resolver o problema. Imagine uma criança de 10 anos. Quando desobedeci ao Hamas, fui amarrado a um poste e fui espancado pelo principal líder do Hamas. O principal líder, e não quero mencionar o nome dele, porque ele não é digno.
com um cabo elétrico. A cada golpe, eu perdi o fôlego, até eu perder a consciência. Meu pai estava na prisão naquela época, e esse líder achava que era meu mentor. Esta é a disciplina Hamas. Era assim que eles queriam que eu fosse, para me tornar um selvagem, violento, como eles. E a inteligência muito básica de uma criança, quando eu sentia que aquilo não era natural. Não era. Mas eu ainda tinha que ir à mesquita para agradar minha mãe e agradar meu pai. E obedecer a esse tipo de monstros. Eu odeio falar sobre minha luta pessoal. E eu odeio estar em uma posição de defesa. Ele também não gosta de estar na defesa, porque foi isso que o Hamas fez a Israel no dia 7 de outubro. Eles colocaram todos na defesa. Isso não quer dizer que não vamos acabar com a guerra. Crescendo naquela sociedade, a maioria dos palestinos culpava Israel. Quando criança, encarei como Alcorão, encarei como escritura sagrada, de que Israel era o nosso problema. Mas então, à medida que cresci, comecei a identificar o inimigo dentro. As autoridades religiosas, as lideranças corruptas, que basicamente não se importavam com as crianças, não se importavam com os palestinos e ainda não se importam com ninguém além de si mesmas. E o mundo tem fortalecido eles contra o pureza, contra as vítimas. Isso chegar, fim. Vamos deixar minha infância de lado, porque talvez uma criança não veja as coisas como realmente são. Talvez eu tenha sido muito ruim. Eu me comportei mal quando criança, para merecer ser espancado, repetidamente pelos líderes do Hamas. E algumas pessoas dizem, é um problema pessoal. Bem, é um problema pessoal. Você tem algum problema com o fato de eu ter o problema do Hamas como um problema pessoal. É um problema pessoal, e eu juro que não vou morrer antes de ver o Hamas morto. Posso fazer disso um objetivo para a minha vida. Você sabe, ao contrário de muitos dos líderes que estão aqui e dão legitimidade ao Hamas, ao não condená-los, se o mundo inteiro estiver lá e disser o contrário, a testemunha infantil dentro sempre estará lá, e ninguém pode enganar mais aquela criança. Então, à medida que cresci, me tornei o presidente do Hamas, ou do movimento estudantil islâmico em nossa cidade. Tornei-me parte do movimento. É apenas por amor ao meu pai e à nossa família que não tive outra escolha, o que de alguma forma me levou à prisão. Aos 18 anos, apenas algumas semanas após meu 18º aniversário, em 28 de maio de 1996. Meu problema não foi Israel que me prendeu. Durante aquela experiência, foi o Hamas novamente. Mas desta vez, com muito mais brutalidade, muito mais dor do que a dor que experimentei num nível pessoal. Na prisão,
O Hamas torturou e matou centenas de prisioneiros palestinos, membros do Hamas, porque o Hamas suspeitava que eles estavam colaborando com o Estado de Israel. Eu passei 16 meses naquela primeira prisão, entre os líderes do Hamas, o que era chamado de Al-Maj, a ala de segurança do Hamas, para os que desconhecem a divisão do Hamas. Esta ala de segurança tortura brutalmente as pessoas, colocando agulhas sob as unhas, queimando plástico em seus corpos, apagando cigarro em sua pele. Gritos de centenas de prisioneiros durante aquele período de tempo. Como eu poderia esquecer? E eu não desejo que nenhum de vocês passe por uma experiência assim, para perceber que tipo de monstro estamos lidando. É lamentável que meu pai tenha ajudado a estabelecer uma organização assim, e não quero desonrá-lo. Eu amo meu pai e sempre amarei. Não estou aqui para desonrar meu povo. Eu amo meu povo. Mas eu não consigo acreditar até onde o Hamas foi capaz de chegar nessa loucura, e nós não conseguimos detê-los. Depois que fui libertado da prisão, tomei decisões muito difíceis, e eu não tenho tempo para passar por todos os meus motivos, mas sim, eu tinha muitos motivos para lutar contra o Hamas, e ainda os tenho. Ninguém te carcami, nem as Nações Unidas. As escolhas que fiz foram contra qualquer mente racional. Acabei trabalhando junto com a inteligência israelense por 10 anos. Objetivo comum. Esse objetivo era parar os ataques suicidas. O Hamas, para aqueles que não sabem, ou para aqueles que têm memória curta, realizou muitos ataques suicidas durante os anos 90 e o início dos anos 2000, dezenas. De ataques suicidas em que um bombista suicida colocou uma explosão em uma janela de um ônibus e se explodiu, matando todo tipo de pessoas, não apenas israelense. Americanos também foram mortos. Europeus foram mortos. Outras nacionalidades, incluindo árabes israelenses, incluindo muçulmanos, o Hamas não fez distinção. Pegue o Hotel Parque, por exemplo. Em um feriado, no feriado judaico mais sagrado, um bombista suicida entrou no jantar, se explodiu, matando mais de 30 pessoas. Alguns sobreviventes do Holocausto morreram naquele ataque. Dolfinarium. Alguns adolescentes se divertindo na praia, um bombardeiro suicida do Hamas matou cerca de 18 e feriu dezenas. Olhe para cima, veja quantos ônibus. Não parou por aí, Hamas atacou a Universidade Hebraica. 6 americanos foram mortos no ataque. Eles miraram sinagoga, eles miraram em todos os lugares. Sabendo da retaliação israelense, eles convidam a violência, eles amam a violência. Hamas, sem caos, não pode sobreviver. É o clima dele, é aqui que eles prosperam. Quando o processo de paz começou, se você acompanhar a história do Hamas e seu desenvolvimento, ou evolução, como quiser chamar, o Hamas
sabotou o processo de paz por meio de ataques suicidas. E eles não têm uma visão. Esse é o problema, porque ninguém pode satisfazer sua ambição quando estão travando uma guerra santa. Não estamos falando do IRA, não estamos falando de outros partidos políticos, organizações terroristas, que podemos pressionar, dobrar, trazer para a mesa de negociações. Estamos falando de um grupo religioso que, de fato, não acredita em fronteiras políticas, que quer aniquilar uma raça inteira para construir um Estado Islâmico. Eu não sei o que mais pode ser dito sobre esse grupo, e eu não sei por quê. Não é óbvio para todos que as Nações Unidas falham em condená-los. Soco de estupradores. É isso que eles são, abaixo da consciência animal. Então, eu não falo apenas com a autoridade daquela criança e de alguém que cresceu no território palestino. Eu também falo com a autoridade de alguém que tem 10 anos de experiência em uma operação de contra-terrorismo da inteligência israelense. Levamos 8 anos para capturar alguém chamado Ibrahim Amir. Este assassino em massa. Ele ficou escondido por 8 anos em uma pequena cidade de Ramala, com menos de 20.000 pessoas. Levou-nos 8 anos para capturá-lo, enquanto ele enviava bombistas suicidas a cada 2 dias. Foi um grande pesadelo capturá-lo. E você sabe agora o que eles estão fazendo, porque a situação dos reféns que temos em Gaza, eles o querem. Ele está no topo da lista para ser liberado. Ibrahim Amir, lembre-se do nome dele. Pesquise sobre ele. Eles querem que assassinos em massa voltem para as ruas. E se você se perguntar, o cara que você viu mais cedo, Yahya Senvar, com a criança e o fuzil, esse cara foi liberado recentemente como parte da troca de prisioneiros com Israel. Quando Israel teve que liberar mais de 1.000 membros do Hamas para devolver um soldado israelense à sua mãe, o Hamas teve um gosto por isso. Então, eles pensaram que desta vez poderiam ir e trazer 200 reféns e mais. Eles podem colocar a única verdadeira democracia no Oriente Médio de joelhos. É por isso que é uma guerra muito brutal. Para aqueles que estão nas comunidades de inteligência, eles entendem a importância disso. E eles sabem que o Hamas, que Israel não pode liberar mais terroristas do Hamas. Porque esse cara, você viu, Yahya Senvar, ele é o cérebro por trás dos ataques de 7 de outubro. E como Israel pode se dar ao luxo, ou como qualquer um de vocês pode validar ou provar a liberação de assassinos em massa de volta às ruas para que possam realizar muito mais ataques terroristas e sequestrar uma sociedade inteira, usando centenas de milhares de pessoas como escudos humanos. É assim que vamos resolver o problema. Precisamos da visão correta. Antes de tudo, precisamos identificar as origens do sofrimento, de onde vem, de onde se origina. Precisamos identificar a doença. Então, podemos fornecer a cura. Até este ponto, não identificamos a doença. E para aqueles que conhecem o problema, eles não têm coragem de se levantar e dizer que temos um problema com o Hamas. Mas a maioria de nós tem nossos próprios cálculos.
da Rússia à China e ao resto das superpotências, dado abrigo ao Hamas. O Hamas deu os ataques de 7 de outubro como um presente de aniversário a Putin, para aqueles que não fizeram a conexão. E eu não quero ir mais longe. Agora ninguém está falando sobre a Ucrânia, usando o Hamas como coringa no Oriente Médio, acendendo uma guerra religiosa, apenas para desviar sua atenção para outro lugar. Todos esses criminosos, sejam eles de alto ou baixo perfil, são todos selvagens. Eles são todos inimigos das crianças e inimigos da humanidade. As Nações Unidas e o resto da comunidade internacional empoderaram golpistas que usaram o que se chama de causa palestina para enriquecer. Eles buscavam poder e riqueza. Não se importavam com o povo palestino. Enquanto as crianças de Gaza afundam em desespero e pobreza, os líderes do Hamas, junto com suas famílias e seu séquito, desfrutam do hotel de 4 estrelas em Doha, Catar. Podemos continuar colocando a cabeça na areia, mas assim estaremos escapando de nossa responsabilidade. Posso falar por horas a fio, ou devo dizer, por 6 anos da minha vida. Mas eu realmente não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se não erradicarmos o Hamas nesta guerra e desta vez, se não os erradicarmos, a próxima guerra em Gaza será mais mortal, será muito maior. Se hoje estamos reclamando de 10 mil vítimas, mesmo que eu não tenha certeza sobre os números porque são estatísticas do Hamas, eu não confio em nada do que eles dizem ou fazem. Mas mesmo que fosse verdade, é um milagre termos só esse número. Na próxima guerra, estaremos falando de centenas de milhares. Esta é a 4ª guerra com o Hamas e a 5ª guerra em Gaza, pois o Jihad Islâmico também teve sua própria guerra. Se não erradicarmos o Hamas e outros grupos terroristas em Gaza, desta vez, e devolvemos Gaza ao povo de Gaza, estaremos visando legitimidade. Nós vamos mostrar, eles temos medo. E amanhã, eles voltarão com vingança. O que tornou o ataque do Hamas, desta vez muito mais forte do que as guerras passadas, foi que, sob a pressão internacional, tivemos que negociar com eles. E nós tivemos que dar a eles legitimidade. Isso é o que os encorajou e lhes deu poder. Você sabe, o Catar, por exemplo, é um membro das Nações Unidas, atuando como mediador, etc. Eles poderiam ter me enganado. Eles são os que estão hospedando o Hamas. Eles são os que têm financiado o Hamas. A Rússia, Moussa Marzou, um dos principais líderes do Hamas, esteve em Moscou apenas ontem. Há uma semana atrás. Kiev, onde as democracias deveriam estar unidas no combate a tais selvagens. Todos nós vimos o Hamas. Você chama de situação de reféns, mas quero o verdadeiro termo que o Hamas usa para isso: saque. Não são nem mesmo reféns. Não são prisioneiros de guerra. Todos nós vimos o Hamas
selvagem. Agarrar uma adolescente pelo pescoço, empurrando-a para o desconhecido. Essa é sua liberdade. Aquela garota representa liberdade. E nenhum de nós pensou na mãe daquela criança e como ela se sentiu ao ver sua filha sendo arrastada daquela maneira por um selvagem que quer dominar, que vê as mulheres como uma propriedade. É assim que o Hamas vê as mulheres, como uma propriedade, algo que podem possuir, assim como desejam possuir território, mais território, sua luxúria sexual, sua luxúria por poder, sua luxúria por território. Eu tive que realmente morrer muitas vezes para transcender essa mentalidade. Então estamos falando de um grande problema. Isso vai além de Israel. E aqui está o perigo. Eu vou concluir. O perigo, se Israel falhar em sua guerra em Gaza, que é uma guerra brutal. Porque se fosse uma guerra aberta, Israel aniquilaria o Hamas em pouco tempo. Questão de horas, digamos dia. O Hamas estaria acabado. Mas, já que a estratégia do Hamas é uma questão estratégica, o Hamas usa absolutamente escudos humanos. Esse crime não pode ser perdoado. Nenhum de nós deve absolutamente perdoar esse crime de jogar com o sangue das crianças para ganho político. Não há absolutamente nada pior do que isso. Então Israel agora ficou manchado de sangue. Isso é o que o Hamas queria que acontecesse desde o primeiro dia. Eles queriam sacrificar milhares de crianças para que Israel pudesse assumir a culpa, cavando túneis e bunkers sobre hospitais, escolas, lançando mísseis. Um erro do Hamas. Quantas pessoas foram mortas em um hospital? E eles foram tão rápido em culpar Israel e o resto do mundo. Ouça sua propaganda. Ninguém se preocupa em verificar o que é verdade e o que é falso. O que serve aos nossos interesses políticos. E de curto prazo, nós vamos atrás. Suicida. Sem saber que estamos indo contra a evolução. Estamos indo contra a consciência coletiva da humanidade. Estamos indo contra os interesses das crianças. As crianças indefesas que não têm ninguém para falar em seu nome. Elas não têm o poder de discernir. E sim, estão morrendo. Mas quem está causando toda essa morte? Culpar é o caminho mais fácil. É o caminho do covarde. Aqueles que têm coragem assumem a responsabilidade. Eles não culpam Hamas. Não está derrotado. Se o Hamas não for erradicado em Gaza, não. Iremos estabelecer um modelo. Nós daremos liberdade a tantos grupos radicais ao redor do mundo, especialmente na Europa. Porque muitos do ISIS fugiram para a Europa sob a cobertura de civis. Eles são células adormecidas na Europa. E há um problema de migrantes na Europa. E há um problema islâmico na Europa. E isso é apenas um aviso. Se você realmente se importa com a segurança global,
E falo como uma pessoa que fez parte do esforço de combate ao terrorismo contra islamistas radicais. Se o Hamas não for derrotado em Gaza, ele inspirará muitos grupos ao redor do mundo. Eles verão que alguns milhares de selvagens podem chantagear a comunidade internacional, as superpotências, e colocar as democracias de joelhos. Muitos deles estão assistindo agora, e muitos deles estão muito felizes com a forma como o mundo está respondendo. E muitos deles estão satisfeitos em ver o estado de confusão, medo e ansiedade. Este é o momento crucial de nos unirmos. Agora, porque se Israel falhar em Gaza, todos nós seremos os próximos. Obrigado por ouvir e obrigado por me dar a oportunidade. Que Deus abençoe todos nós e proteja nossas crianças, não apenas as crianças palestinas, mas também as crianças israelenses. Tragam os reféns de volta para suas famílias e que Deus traga paz a este mundo dividido. Muito obrigado por ouvirem.